Olá, senhores pais e ou responsáveis dos nossos alunos do ensino médio. Saudações a todos. Estamos aqui para mais uma videoaula concernente a ensino religioso, diversidade cultural e religiosa. Esta que é a terceira videoaula dessa sequência e faz parte desse trabalho que eu estou fazendo, né, para apresentar na faculdade, onde eu estou terminando o curso de Ciência da Religião. Estou formando, né, em licenciatura em Ciência da Religião. Estamos agora nesse último estágio, que é o estágio para o ensino médio. E a proposta do meu trabalho para a faculdade foi gravar essas videoaulas de conscientização aos pais e ou responsáveis. As informações técnicas desse trabalho eu já venho falando desde a primeira videoaula, a segunda também. Estarei sempre relembrando, mas não com tantos detalhes, porque já ficou bem explicado nas duas primeiras videoaulas. Então, vamos dar sequência ao nosso estudo, com temas diferentes, é claro, mas o material didático é o mesmo, elaborado pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, como eu apresentei na primeira videoaula. E nós temos vários temas para serem abordados, né? Já falamos de alguns, e este, especificamente nesta videoaula, eu quero falar desse tema aqui, ó, lugares sagrados. Esse material didático foi elaborado por vários autores, vários profissionais que atuam como professores na área de ensino religioso no estado do Paraná. Este tema aqui exclusivamente preparado pelo professor Eloy Correia dos Santos, e inclusive foi um dos meus professores no curso que eu estou terminando, né, na faculdade Uninter. Ok, pessoal? Então vamos lá. Lugares sagrados. Vamos aprender aqui, né, observar que as religiões, as principais religiões do mundo, elas têm sempre um local que elas consideram sagrado por algum motivo, e a gente vai entender que motivos são esses, ou quais motivos são esses, né? E também vamos aprender o conceito de sagrado, de lugar sagrado. Ok? Pretendemos esclarecer isto durante esse nosso estudo e algumas coisas a mais. Eu vou usar a metodologia de sempre que eu uso, que é leitura e explicação do texto lido. Assim, dito isso, vamos começar, né? Toda vez que alguém bronqueava ou dava uma bronca em Mariazinha, ela saía correndo e subia no Morro da Pedra Bonita. Era um lugar no alto de um morro em que havia uma pedra grande de onde podia-se ver toda a cidadezinha. Para ela, aquele lugar era sagrado. Lá ela se sentia segura, ficava observando de cima toda a cidade e parecia que estava olhando para si mesma e aos poucos ia se acalmando. Santos, 2007. Eloy Correia dos Santos, no caso, né? Então é um artigo do professor Eloy, aqui no ano de 2007. Aqui está uma imagem, né? Representando a história que ele acabou de contar, que eu li para vocês. Muito bem. Mas o que é um lugar sagrado? Uma pergunta. Outra pergunta. Quais são as características de um lugar sagrado? Terceira pergunta. O que faz com que um lugar seja considerado sagrado? Gente, são perguntas muito pertinentes para quem se interessa por religião, religiosidade, espiritualidade e ensino religioso, é claro. Então, pretende-se responder essas três perguntas neste estudo. Ok? Vamos lá.
Vamos ver o que o professor Eloy Corrêa dos Santos preparou para nós. Qual lugar é sagrado? Subtópico aqui. Lugar pode ser um espaço que se torna familiar para o sujeito, para o indivíduo. É o local onde ocorrem as relações do dia a dia. Isso é lugar. Que pode ser um espaço que se torna familiar, né? Construímos nosso entendimento de lugar na relação de afetividade, identidade, onde o particular e histórico acontece. Por outro lado, espaço pode ser qualquer lugar, independente de identificação ou familiaridade. É qualquer porção da superfície terrestre. No espaço estamos vulneráveis, no lugar nos sentimos acolhidos e sentimos que podemos fazer parte. Olha que definição muito legal que o professor Eloy deu para nós da diferença entre lugar e espaço. Ele está dizendo, ele está afirmando, ele que é doutor em ciência da religião, ensino religioso, né, professor também na Secretaria de Educação do Estado do Paraná, uma pessoa muito credenciada para afirmar o que está afirmando, e eu estou aqui aprendendo, né, porque eu sou um formando ainda de graduação. Ele está explicando que lugar é diferente de espaço. Qual a característica de lugar, conceitualmente falando? É o espaço que se torna familiar para o indivíduo. Exemplo, a casa. A casa é um lugar do indivíduo, onde ocorrem as relações do dia a dia, com a família, né? Estou dando aqui um exemplo magno de lugar. Por outro lado, o espaço pode ser qualquer local, independente de identificação ou familiaridade. É qualquer porção da superfície terrestre. Então, qualquer outro espaço, por assim dizer, ou qualquer outra porção, qualquer outro setor, qualquer outro ambiente, por assim dizer. Achei uma palavra muito melhor agora. Qualquer outro ambiente que não seja sua casa é espaço. O ambiente familiar, sua casa, por exemplo, é lugar. Porque lugar é aonde você está familiarizado, onde ocorrem as relações do dia a dia, do seu dia a dia e com as pessoas com quem você convive. E espaço é qualquer outro ambiente, qualquer lugar do planeta. Ok? Então, vamos lá, dando continuidade à leitura. O que torna um lugar sagrado? Lembrando que lugar é onde você se relaciona, é onde você está ambientalizado, onde você está familiarizado, né? Então, eu dei o exemplo de casa, por exemplo. Então, o lugar é esse ambiente. Não é um espaço, é um lugar. O que torna um lugar sagrado é a identificação e o valor atribuído a ele. Entende? Eu disse que deveríamos, ou que pretendíamos, na verdade, responder o que torna um lugar sagrado. Né? É uma das perguntas. E a resposta é esta. O que torna um lugar sagrado é a identificação e o valor atribuído a ele. É o valor que se dá a esse local, a esse lugar sagrado. Muitas vezes é entendido como sagrado o local em que nasceu ou morreu um determinado líder religioso, por exemplo, onde foram construídos templos de adoração, igrejas, cemitérios, catacumbas, criptas ou mausoléus, ou seja, o espaço no qual enterramos os mortos, mausoléu, né? Onde se fazem os cultos e rituais em reverência ao divino. Também, principalmente, é considerado lugar sagrado, onde se fazem os cultos e rituais em reverência ao divino, ao ser transcendente, à divindade suprema, por assim dizer, né? Ok? Então, lugar sagrado se define pela identificação e o valor atribuído a ele. Então, se um determinado grupo ou uma pessoa, um grupo social,
atribuiu valor a um lugar considerando-o sagrado, isso deve ser respeitado. Exemplo, há quem diz, com muita reverência e respeito, que a casa é um lugar sagrado. A casa é um lugar sagrado para determinada família que ali habita, né? Então, o quarto do casal é um lugar sagrado, é um lugar de intimidade. Tá entendendo? Então, a ideia de lugar sagrado vai depender da identificação e do valor atribuído a esse lugar. E vai também variar muito de sociedade para sociedade, de ponto de vista, né, de religião, porém, deve ser respeitado. Não importa qual seja a forma que é considerado, o valor que é atribuído, mas quem está de fora desse contexto deve respeitar, porque quem está de fora também tem os seus locais sagrados ou o seu local sagrado, que também gostará que seja respeitado, ok? O lugar sagrado e a arte na religião. Vamos lá. Vamos conhecer os lugares sagrados de algumas organizações religiosas e analisar as produções artísticas e culturais que as diferenciam, que as tornam diferentes, né? Ó, nós temos aqui uma caverna, tudo indica que essa é a imagem de uma caverna, né? Temos aqui pinturas consideradas rupestres, né? Então vamos lá. Acredita-se que na pré-história, a pré-história é aquele período onde não havia escrita, né? Então os acadêmicos chamam esse período de pré-história. E quando o homem descobriu a escrita, aí já não é mais pré-história, né? Acredita-se que na pré-história as pinturas feitas no interior das cavernas em galerias muito distantes possuíam finalidades ritualísticas. Ritualísticas quer dizer de um ritual, de um determinado ritual com uma intenção de ritual, né? E o ritual já remete à nossa mente à ideia de culto, né? No período paleolítico, os caçadores, ao pintar suas experiências cotidianas, como a de caça aos animais, acabavam por adquirir um domínio sobre eles. Esta era uma crença que eles tinham na época, segundo o que se estuda, ok? Então, as pinturas tinham uma função de culto e também tinha função de objetivo religioso, à medida em que poderiam invocar forças místicas ou divinas. Essas pinturas feitas nas cavernas são chamadas de pinturas rupestres, viu? Como eu já havia falado. No Antigo Egito surge a arquitetura monumental das pirâmides. Grandiosas construções que serviam como túmulos para os faraós, os quais eram os líderes máximos daquele povo. As pirâmides mais famosas são as de Quéops, Quefren e Miquerinos, localizadas no deserto de Gizé. Ok? As pirâmides você já ouviu falar com certeza, né? Se não ouviu, é só puxar no YouTube aí, você vai ver muitas matérias sobre as pirâmides, sobre a cultura egípcia, né? A religião, enfim. Vamos aqui para esse lapisinho vermelho, chamando a nossa atenção para... Você sabia? Sabia o quê? No período paleolítico, conhecido como Idade da Pedra Lascada, o homem fabricava utensílios de pedra lascada e madeira, cerca de 2 milhões de anos atrás, até o início do Neolítico, cerca de 10 mil anos atrás. Ok? É apenas um dado de estudo acerca da história, da arqueologia, antropologia também, né? E antropologia da religião também. Ok. A arte egípcia estava intimamente ligada à religião. Além de pirâmides, eles construíram templos, esculturas, pinturas, artes decorativas, máscaras funerárias, relevos e artefatos que simbolizavam, por meio da arte, todo o poder da cultura dos egípcios. A arte egípcia era bastante padronizada e tinha a função de difundir preceitos e crenças
religiosas. Bom, o professor Eloy está nos ensinando sobre as pinturas rupestres e quais eram seus objetivos. E nesse parágrafo ficou bem claro aqui que na cultura egípcia, né, além das pirâmides, eles construíam templos, esculturas, pinturas, artes decorativas, máscaras funerárias, altos relevos e artefatos que simbolizavam, por meio da arte, da pintura, né, da arte em geral, todo o poder da cultura. Ok? Continuando. Mais um saiba mais aqui. Ah não, Lara, você sabia? Aqui agora saiba mais. É um toque a mais de conhecimento. O faraó era considerado um ser divino que exercia controle completo sobre o seu povo e que retornaria junto aos deuses de onde viera. A arquitetura das pirâmides, erguendo-se em direção aos céus, colaboraria no processo de elevação e ascensão da alma. Também ajudaria na conservação e preservação do corpo sagrado do faraó, evitando a decomposição. Eles acreditavam que o corpo deveria ser mantido para que a alma, que vive no além, possa retornar e assumir sua posição como soberano. Desculpa a brincadeira, mas se isso fosse verdade, ou se for verdade, quando todos os faraós vierem à tona novamente, vierem à vida novamente, eu acho que vai dar um certo probleminha. Desculpa a brincadeira, foi só para descontrair. Continuando a leitura. Por isso procuravam impedir a decomposição com um elaborado método de embalsamar e enfaixar em tiras de tecido vegetal. Em volta da câmara funerária, que se situava no centro da gigantesca estrutura de pedra, eram depositados escritos que continham encantamentos e fórmulas mágicas para auxiliar na jornada para o outro mundo. Também costumavam sepultar junto com o faraó os seus servos como os acompanhantes para ele não chegar no além desprovido de servos e escravos. A arte contribui para a substituição deste costume. Em vez de sepultar servos humanos, passaram a oferecer imagens e pinturas. Segundo Ostrauer, 2004, na obra Universo da Arte, as pinturas egípcias eram pinturas funerárias que tinham como objetivo, por um lado, decorar o túmulo dos faraós e, por outro, acompanhar o morto em sua viagem ao além e lhe fornecer as condições necessárias para desfrutar a imortalidade. A arte egípcia, portanto, estava fortemente vinculada à religião, tratando de temas como a morte e a imortalidade. Muito legal, muito bacana isso daí, interessante, né? Para quem se interessa por religiosidade dos povos, informações preciosíssimas. Continuando aqui nossa leitura, né? Assim como os egípcios, a cultura greco-romana, se você não sabe greco-romana é porque a cultura romana procedeu da cultura grega, por isso greco-romana, né? Grega e romana, greco-romana. A cultura greco-romana construiu muitos templos para cultuar seus deuses, que eram muitos também. Para eles, os deuses habitavam o Monte Olimpo, principalmente para os gregos, né? E o mais poderoso entre eles era Zeus, esposo da deusa Hera, protetora dos casamentos. A mitologia era um dos elementos da religião grega e que se estendeu à cultura romana também. Nela, cada deus tinha uma função. Por exemplo, Afrodite era a deusa da beleza, Eros, deus do amor, Poseidon, deus dos mares, Apolo, deus da harmonia e da luz, Atena, deusa da sabedoria, Dionísio, deus da desordem e do vinho, e etc. Em homenagem a eles foram construídos muitos templos com magnífica arquitetura e riqueza artística. Esses templos eram respeitados como lugares sagrados, onde aconteciam rituais e oferendas aos deuses para manter o elo que ligava os homens às divindades. Porém, essas estruturas não foram construídas para abrigar pessoas.
mas para evitar a excessiva exposição das esculturas de deuses e deusas ao sol e à chuva. Eu vou repetir aqui o início desse parágrafo, porque tem algo interessante aqui que eu quero comentar. Em homenagem a eles, aos deuses, né, do Olimpo, foram construídos muitos templos com magnífica arquitetura e riqueza artística. Esses templos eram respeitados como lugares sagrados. Lugar. Por que lugar? Ele vai explicar. Onde aconteciam rituais e oferendas aos deuses para manter o elo que ligava os homens à divindade. Ou seja, por que que os templos são chamados de lugar e não de espaço? Como falamos no início da videoaula, espaço é qualquer ambiente do qual você não está familiarizado, mas o lugar é definido como um lugar, é um ambiente onde você está familiarizado. E os templos aos deuses era um lugar. Por quê? É um ambiente onde o adorador está familiarizado com aquele espaço ali, com aquele ambiente. Na verdade, a gente sempre acaba colocando a palavra espaço no lugar, né? Mas a gente tem que definir e usar a palavra de maneira correta. Me desculpem. Então, o lugar é um ambiente familiarizado pelo adorador que vai ali e faz rituais, oferece ali oferendas e cultua diante da imagem naquele templo consagrado àquela imagem daquele Deus ao qual se adora. Por isso é chamado de lugar sagrado. Não é um espaço aleatório, sem sentido, sem nenhum valor atribuído. Não é espaço, é um lugar, um ambiente que é familiarizado por quem ali vai, né, por quem ali frequenta, e também tem um valor que foi atribuído por aqueles que ali frequentam. Ok? Então, eis aí o sentido da existência de templos, né? Ok? Isso aqui é muito interessante, é um conhecimento muito rico para quem se interessa por religião, religiosidade, espiritualidade, ensino religioso. Para você que de repente não sabia dessas coisas, independente de qual religião você segue, talvez você não sabia desse conceito e agora está aprendendo juntamente comigo, porque eu estou aprendendo com o professor Eloy Corrêa dos Santos. Aprendi com ele nas aulas da faculdade e estou aprendendo agora com esse material muito bom que ele preparou para a gente, para que pudéssemos aprender através do material. Vamos passar aqui, porque tem atividade, não é o nosso objetivo fazer atividade. Cidades sagradas, Hierópolis. Bom, falando-se de espaço sagrado, né? Que pode ser um templo, mas existe também cidades que são tidas como sagradas por determinadas religiões e grupos religiosos. Vamos falar de algumas aqui para seu conhecimento, né? As cidades sagradas têm, por alguma razão, em sua vida cotidiana, uma forte ligação com o sagrado. Meca, por exemplo, essa imagem que está aí na tela para vocês, é considerada pelos muçulmanos uma cidade sagrada e, por isso, muito importante para a sua religiosidade. Para a religiosidade de quem? Dos muçulmanos. É deles que estamos falando. Ela é o lugar em que nasceu quem? O profeta Mohammed, Maomé. Entretanto, já era considerada sagrada antes mesmo do nascimento de Maomé. Segundo o Alcorão, ou Corão, como está escrito aí no texto, escritura sagrada do islamismo, o devoto muçulmano deve orar 5 vezes ao dia em direção à Meca, eles chamam de Salat, e peregrinar até lá, mesmo que através de procuração escrita, caso não tenha recursos. A peregrinação até Meca é chamada Hajj. Lá existe uma grande mesquita que abriga em seu interior a Kaaba, que significa cubo, né? A Kaaba é coberta por um manto negro
que contém várias inscrições bordadas em ouro. Dentro dela, da Caaba, do cubo, né, está a pedra sagrada que, segundo conta a tradição islâmica, foi enviada do céu como presente a Abraão. Roberto, não entendi o que Abraão tem a ver com a história. É porque a religião muçulmana tem Abraão como pai também, assim como o judaísmo e o cristianismo, ok? Ok. A rocha que era branca, então, ficou negra ao absorver os pecados do homem. Essa é a crença muçulmana, tá bom, gente? O muçulmano deve dar 7 voltas ao redor da Caaba, do cubo, né? E depois beijar a pedra sagrada. Os peregrinos também atiram 49 pedras em 3 pilares que representam o demônio. Todos os peregrinos vestem o mesmo traje, composto de 2 pedaços de tecido branco sem costura, um amarrado à cintura e outro colocado sobre o ombro. Essa tradição representa a igualdade dos fiéis aos olhos de Alá. Alá é a palavra usada pelos muçulmanos para representar Deus. Um dos lugares sagrados mais visitados no mundo é a cidade de Jerusalém. 3 tradições religiosas atribuem grande valor espiritual a esta cidade. São elas. Elas quem? As tradições religiosas. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, como eu acabei de dizer para vocês. E tem também Abraão como seu pai fundador, né? Patriarca, né? Enfim. Jerusalém, a maior cidade de Israel, é o local onde foi construído o Templo de Salomão. Salomão foi um dos mais importantes reis. Salomão foi um dos mais importantes reis dos judeus. Logo depois de Davi, né? Filho de Salomão. Salomão, filho de Davi. Eis aí uma imagenzinha de Jerusalém, da Jerusalém atual, é claro. Muitos cristãos peregrinam até Jerusalém porque foi nesta cidade que Jesus, ou Yeshua, ou Jesus Christos, fez grande parte de suas pregações. E os muçulmanos construíram uma mesquita sobre as antigas ruínas do Templo de Salomão, consagrando também a cidade a Alá e a Maomé, né? Portanto, esse lugar é considerado sagrado para os cristãos, os muçulmanos e também para os judeus, ou prioritariamente aos judeus, porque os judeus vieram antes dos cristãos e muçulmanos. Na ordem cronológica, os judeus e sua religiosidade vieram primeiro, os cristãos pegaram emprestado a fé dos judeus, transformaram em cristianismo. 600 anos depois de Jesus, vieram os árabes com a fé islâmica, ok? Para saber mais, o muro ocidental, conhecido também como Muro das Lamentações, é a única relíquia do último templo e por isso é lugar sagrado e venerado pelo povo judeu. O Muro Ocidental é uma pequena parte da muralha que Herodes construiu no ano 20 a.C., ao redor do segundo grande templo. No ano 70 depois de Cristo, quando da destruição da cidade por Tito, né, o imperador, este deixou de pé parte da muralha para mostrar às futuras gerações a grandeza dos soldados romanos que foram capazes de destruir o resto da edificação. Durante o período romano, era proibida a entrada dos judeus em Jerusalém. Já no período bizantino, foi permitido a entrada dos judeus, uma vez por ano, no aniversário da destruição, quando lamentavam a dispersão do seu povo e choravam sobre as ruínas do templo. Daí vem o nome Muro das Lamentações. O costume de orar junto ao muro continuou durante o decorrer dos séculos. Entre 1948 e 1967, o acesso ao muro foi novamente proibido aos judeus, já que ele se encontrava na parte jordaniana da cidade dividida. Depois da Guerra dos 6 Dias, o Muro das Lamentações converteu-se em um lugar de júbilo nacional e de culto religioso. Então, pessoal, depois de falarmos sobre o muro, né,
das Lamentações em Jerusalém, vamos falar agora de um outro local sagrado. Ó, terreiro. Pessoal, quando pronunciamos essa palavra terreiro relacionado às religiões afro-brasileiras, por favor, não tenham assim como um termo pejorativo. Por gentileza, não faça isso. Esta é a forma, é a palavra que eles usam para se referir ao lugar sagrado aonde eles cultuam as entidades que eles acreditam, que eles reverenciam, ok? Então, não tenham por pejorativo. Ok, gente? Vamos lá. Terreiro. O que é o terreiro? Lugar sagrado das religiões ou das tradições religiosas afro-brasileiras. Ok? Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Terreiro é o nome atribuído aos locais de culto das tradições religiosas de matriz africana. São, desta forma, sagrados, tanto quanto os locais de culto de qualquer outra designação religiosa. Pessoal, eu como professor de ensino religioso, vou falar para vocês aqui, pais ou responsáveis do nosso prédio, mas também é a mesma advertência e a mesma ideia que passamos para os alunos em sala de aula, que é a seguinte: não discrimine a religião, qualquer que for ela. Não diminua nem a religião, expressão de fé. Não exalte a sua religião em detrimento de outras. Por quê? Porque estudando as religiões, você vai perceber que todas elas estão tentando entender um mesmo ser. E uma religião dá um nome para ele, outra religião dá outro nome, outra religião outro nome, e assim sucessivamente. Um grupo religioso tenta enxergá-lo de uma forma, com a sua visão de mundo, com o seu ponto de vista, né? A outra religião, outro grupo religioso tenta fazer o mesmo, e isso causa uma diferença dado a localização geográfica de cada grupo social, religioso, que está tentando se relacionar com esse ser, ser supremo, a força superior, Deus, Alá, Shiva, seja lá qual for o nome que derem, mas são grupos sociais ou uma pessoa que tentou e depois dele outros e outros e outros e se formou um grupo pequeno ou grande, mas que em seu tempo histórico e geográfico tentou se relacionar com esse ser. E eu falei já em videoaulas anteriores que o ser humano não consegue se relacionar com ninguém ou nada da qual ele possa imaginar de acordo com a sua mentalidade. Se fôssemos colocar ao pé da letra, esse ser invisível que todas as religiões têm como seu Deus, a sua entidade, a sua divindade, e dá nomes. Algumas religiões creem que é um só, outras, a grande maioria das religiões acredita que são vários, que há um acima de todos e que abaixo dele existem outros. Enfim, tudo isso são evidências de que o ser humano está tentando entender um ser espiritual, por assim dizer, que ninguém consegue. Você dá um nome, ou a religião que você segue dá um nome para esse ser. Mas o outro e a outra religião enxergou de outra forma. E eis a questão. Os dogmáticos dizem: o Deus que eu adoro é o Deus verdadeiro. Não estou dizendo que não. Porém, ele não pode pensar que isso é uma verdade absoluta para o outro, porque o outro está em uma religião em que nasceu essa religião a partir de um outro ponto de vista, olhando para o mesmo ser. Espero que você esteja me entendendo. Então,
estudar ensino religioso a partir de um professor que tem formação acadêmica em ciência da religião, é isso. É isso daí. É observar as religiões fora, observar o fenômeno religioso nas religiões. E este é um fenômeno religioso. Fato de cada grupo social religioso olhar para esse ser transcendente e tentar imaginá-lo de uma forma, dar nome para ele, tentar ter contato com ele em seu tempo histórico, cultural, geográfico, enfim. E isso vai divergir exatamente por causa desses elementos. Tempo histórico, cultural, geográfico e tempos, né? Quem estava lá 2.000 anos atrás, quem estava 5.000 anos atrás, com certeza não teve a visão de quem está hoje vivendo os nossos dias. Então, eis uma boa questão para a gente refletir sobre isso e sermos um pouco mais humildes, né? Acerca de verdades das quais alguns gostam de impor a outrem sem ter esse conhecimento. Interessante que pensemos melhor sobre isso. Não estou aqui desfazendo da religião de ninguém, nem de livro sagrado de ninguém, de nenhuma religião. Não estou aqui desfazendo da fé e da expressão de fé de ninguém, pelo contrário. Eu estou aqui tentando estabelecer padrão de alteridade, de respeito, para que haja um relacionamento entre aqueles que seguem religiões diferentes, um relacionamento saudável, respeito, que haja paz. Continuemos. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil, contra a sua vontade, é claro que vieram como escravos, tiveram que forçosamente abandonar tudo aquilo que para eles fazia sentido, lá na terra deles, sua terra natal, no caso. Locais sagrados, por exemplo, locais familiares e etc. Né? Uma das formas de resistência foi procurar manter sua adoração a Olorum. Olorum, na língua dos africanos, é o mesmo que Criador para nós brasileiros, né? Além de outras divindades, porque eles creem em mais divindades sem ser um único Criador. Portanto, os terreiros de Umbanda e Candomblé, além de serem lugares sagrados para os afro-brasileiros, são também locais de resistência e preservação cultural das tradições culturais africanas, zelando pela memória de um povo enquanto nação. Ok? A referência aí, Brasil 2005. Vamos lá. Aqui, sobre a cultura afro-brasileira ainda, história da verdade. Conta-se na tradição oral das matrizes africanas que, no princípio, havia apenas uma verdade no mundo, entre Orum, que é o mundo invisível, espiritual, e o Aie, mundo natural, material, mundo físico, palpável, né? Existia um espelho entre esses dois mundos, o mundo invisível, Orum, e o mundo palpável, Aie. Havia um espelho entre esses dois mundos. Então, tudo que passava no Orum se materializava no Aie. Tudo que passava no mundo espiritual se materializava no mundo físico. Ou seja, tudo que existia no mundo espiritual acabava por aparecer no mundo material. Ok. Não existia dúvida sobre os acontecimentos serem verdadeiros, até que uma jovem menina que estava pilando mandioca, chamada Maura, descuidou-se e bateu forte no espelho que se quebrou, espalhando-se pelo mundo. Maura correu desculpar-se com Olorum, mas ele estava tranquilo, sentado à sombra de um iroco, planta sagrada e guardiã do terreiro, local de culto, né? Terreiro, local de culto. Olorum disse que a partir daquele dia não existiria mais uma única verdade. E quem encontrasse um pedaço do espelho em qualquer parte do mundo não encontraria mais do que uma parte da verdade, porque o espelho reflete a imagem do lugar onde se encontra.
Gente, olha que interessante. Essa parábola, eu poderia dizer assim, né? É um conto, é uma história, é um mito de origem a partir da cultura africana, né? Afro-brasileira. Olha que legal, que interessante. Eu acho muito interessante essa ideia. Era um único espelho que refletia todo o mundo espiritual no mundo físico, palpável. Esse espelho era uma única verdade acerca de todas as coisas, principalmente acerca do mundo espiritual. Porém, eles usam aqui a imagem de uma menina inocente, que estava amassando mandioca, com o nome, pilando, né? No pilão, pilando, amassando, né? O nome de Mahura, o nome da menina. Descuidou, se levantou o cabo do pilão muito alto e bateu no vidro e quebrou. Isso quer dizer que o vidro estava acessível aos seres humanos também, né? Podemos propor essa ideia a partir do que lemos. E batendo nele que se quebrou. E ele se quebrou e se espalhou por todo o mundo, né? Pedaços. Então aquela verdade que era única deixou de ser porque se fragmentou em muitos pedaços. Então, qualquer pessoa que encontrasse um pedaço não estaria encontrando a verdade por completo, mas apenas um pedaço dela. Assim, revela esta parábola, esse conto, esse mito de origem, acerca da verdade espiritual para a humanidade. Ou seja, o ser humano, os grupos sociais, os grupos étnicos, em períodos diferentes da história da humanidade, em locais diferentes da geografia terrena, tentam enxergar esse mundo espiritual, mas tudo que eles conseguem enxergar não passa de um pedacinho representado pelos pedacinhos do espelho nesta história tão legal, tão muito legal, espetacular. Gostei muito. Ok? E assim, agora eu poderia dizer para vocês, talvez até quebrar um protocolo aqui, que esta é uma opinião que eu gosto muito. Me afeiçoo muito com esta história, porque, para mim, do meu ponto de vista como professor de ensino religioso, representa muito bem a ideia que as religiões que procuram conhecer esse ser transcendente, esse mundo espiritual, mas que, com certeza, esse mundo espiritual, esse ser transcendente é muito grande para um único grupo conhecê-lo totalmente, né, e querer se apropriar de todo esse conhecimento. E então sejamos mais humildes, né? E mostra precisamos ser mais humildes acerca da ideia de mundo espiritual e o ser transcendente. Prosseguindo aqui para terminarmos esse ponto, com isso entendemos que é preciso conviver com as diferenças. A verdade não pertence a ninguém. Cada um está certo dentro daquilo que considera correto em sua crença. A verdade está, em parte, dentro de cada um de nós. O mais importante é o respeito pelo que cada pessoa considera sagrado. Olha, fechou com chave de ouro aqui tudo que já falamos, né? A interpretação do texto lido. O Brasil é um país multiétnico. Multi quer dizer que é muito, tem muitas etnias que compõem o povo brasileiro. Com uma grande diversidade religiosa e, para convivermos em harmonia, não devemos desconsiderar, muito menos agredir qualquer pessoa, pertença ou não à denominação ou denominada tradição religiosa. Ok? Os rios também são lugares sagrados. Em vários períodos da história, as fontes de água, assim como os rios, foram considerados sagrados e dignos de reverência e respeito. Na Índia, por exemplo, como falamos na aula anterior, todo rio é sagrado. Os rios são considerados extensões das divindades. A possibilidade de vida no planeta está ligada às águas. Devemos lembrar que 2/3 do planeta são formados de água e que o corpo humano é feito de mais ou menos 70% de água. Eis a razão pelo fato de algumas culturas acreditarem que os rios também são extensões das divindades e que são sagrados. Ok? Saiba mais. Segundo o hinduísmo, o rio Ganges
falamos na aula anterior, se origina nos céus. Não sei se o professor Laura vai falar aqui, mas no Egito, a crença da época era que o rio Nilo também nascia nos céus e regava toda a terra, por isso era considerado divino. Bom, o rio Ganges se origina nos céus. A Kumbh Mela, o grande festival que ocorre ao redor do Ganges, do rio Ganges, é uma celebração em homenagem à criação. Segundo uma história, os deuses e os demônios lutavam pela Kumbh, jarra ou pote, né? A palavra Kumbh, jarra ou pote, onde se encontrava o Amrit, que é o néctar, criado pelo Sagar Matan, o escumar dos oceanos. Jayant, filho da deusa Indra, escapou com a Kumbh, a jarra, né? E por 12 dias consecutivos os demônios lutaram contra os deuses pela posse da jarra. Finalmente venceram os deuses, beberam o Amrit e alcançaram a imortalidade. Durante a batalha pela posse da Kumbh, 5 gotas de néctar de Amrit caíram na terra, formando o rio que passa nas cidades onde o festival da Kumbh Mela acontece. Cerca de 30 milhões de pessoas se reúnem em cidades sagradas para se banharem no rio Ganges. Cultura hindu. Muito bom, show de bola. Para quem gosta de religiosidade, de espiritualidade, são informações muito bacanas. Bem legal mesmo. Eu, particularmente, eu acho que você que está aí do outro lado me assistindo, percebe, né, o quanto eu fico empolgado. Conhecimento, a diversidade religiosa e cultural no Brasil e no mundo. Onde o templo é a natureza. Onde o templo é a natureza, ou seja, não é de alvenaria, mas a natureza se torna um templo, né? Muitas organizações religiosas compartilham sobre a opinião de que a terra é um bem comum, indispensável e, portanto, um dom sagrado. Contudo, a posse e a propriedade sobre a terra geraram e têm perpetuado desigualdades e violência. Verdade indubitável. Verdade verdadeira essa afirmação. Quando todos têm acesso à terra, à água e aos alimentos, a palavra igualdade parece ter mais sentido. Simples assim. Dessa forma, o espírito de conquista e invasão torna-se uma das maneiras mais cruéis de violar, corromper não só os lugares de vivência das pessoas, mas também seus locais sagrados. Os indígenas, em geral, sempre procuram relembrar os antepassados e reviver suas histórias, assim como cuidar da natureza, dádiva da Mãe Terra. O que é dádiva da Mãe Terra? A natureza é uma dádiva, é um presente da Mãe Terra, né? A natureza, a fauna, a flora. Para eles, lugar sagrado é o local onde se vive. Olha que legal. Olha que bacana mesmo, né? Portanto, as matas, os rios, as montanhas, a terra e tudo que nela habita fazem parte de um todo entendido como sagrado. Um todo entendido como sagrado. E por isso merece adoração, respeito, preservação, reverência. Que legal, né? Se todos pensássemos assim. A sociedade urbana, infelizmente, não pensa assim, age assim. Como está descrito aqui na primeira parte do parágrafo menor. Homem com a ganância, né? Querem obter, querem ser donos de propriedade daquilo que foi criado para a humanidade. Mas aí um pequeno grupo tem muito e um grande grupo tem pouco ou quase nada. Não vamos entrar aqui nessa questão, mas foi só para fazer referência. Fique de olho. Uma das reivindicações das comunidades indígenas Kaingang do Todo Chimbaue, em Santa Catarina, é que seus cemitérios têm que estar na área de proteção e preservação.
chamada reserva indígena, pois por meio do solo sagrado onde se encontram os corpos dos seus ancestrais, existe a possibilidade, é uma crença deles, né? De um encontro com sua história. Cada povo indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. No entanto, todas as nações indígenas acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Pajé, líder de cada tribo, né, chamado pajé, é o responsável por transmitir estes conhecimentos aos habitantes indígenas. Algumas comunidades indígenas enterravam os corpos dos índios em grandes vasos de cerâmica, onde, além do cadáver, ficavam os objetos pessoais. Olha, quanta riqueza de cultura, de crença, de espiritualidade e religiosidade. Que legal, né? Vamos lá. Você sabia? O pajé é uma figura de extrema importância dentro das aldeias indígenas do Brasil. Detentor de muitos conhecimentos e também da história da aldeia, ele é o indígena mais experiente, o pajé. Ele é o responsável por passar adiante a cultura, a história e as tradições culturais e religiosas da aldeia para os novos, né? Para os mais moços. Ok? Nós temos aqui lugar sagrado para os indígenas Guarani Nandeua e temos aqui uma música. Eu vou ler, mas a leitura dessa parte eu não tenho certeza se vai ficar legal, tá, gente? Eu não falo Tupi-Guarani. Mas aqui está também a tradução, né? Vamos lá. Para a nação indígena do povo Guarani Nandeua, o lugar considerado sagrado é o Tecoa, ou seja, o território onde vive-se a maneira de ser Guarani em plenitude. Então, esse é um lugar sagrado, onde eles podem viver a plenitude da sua cultura. Ou, como se diz em Guarani, Nande Reco. O coração do lugar sagrado é a casa de meditação, ou dança, no caso, né? Onde se acende a petíngua, um tipo de cachimbo ritual. Mas existe também o lugar onde se planta o milho sagrado e as plantas que alimentam e curam. Nestes lugares sagrados, os Guarani nativos, ou seja, indígenas nascidos na aldeia, e os não nativos, que escolheram o modo de ser Guarani, entoam, cantam, né? Os cantos sagrados, que são chamados de Boraí, e que recordam o espírito dos ancestrais e o grande espírito que os une, tornando aquele espaço e templos sagrados, como podemos perceber na canção a seguir. Gente, não sei se eu vou tentar, né? Estou com vontade de tentar ler isso aqui, mas melhor não, né? Tupi-Guarani não é minha área, eu não estudei Tupi-Guarani. Olha a tradução. Sinto o espírito que une meu ser à natureza de todos os mundos. Celebro o encontro com a polaridade que propicia surgir a luz da manhã. Canto contemplando o grande mistério. Agradecido pela incompletude que nos impulsiona para buscar o que nos falta, desfrutando esta maravilha que é a vida em movimento. Ok? Então, eis aí o canto Tupi-Guarani, ou Guarani Nandeua, representando aí, expressando a sua fé no lugar sagrado que lhes é propício. Religião indígena, religiosidade Guarani. Estamos falando aqui desta religiosidade, desse povo, que é um povo nativo brasileiro, né? Que são nossos ancestrais aqui no Brasil, nas Américas principalmente, Norte, Central e do Sul, quando os povos europeus vieram, nativos, habitavam aqui, tinham sua cultura, sua religiosidade, sua crença. Por isso estamos falando um pouco mais. Acredito que o nosso professor Eloy, como ele é especialista na área da religiosidade dos povos nativos no Brasil, por isso ele fez questão de ressaltar, né, os nativos. E é de grande importância aprendermos para conhecermos um pouco mais das raízes históricas e culturais do nosso país, que é o Brasil. Religião indígena, religiosidade Guarani.
A espiritualidade do povo guarani é chamada de Boraiu. Essa religiosidade possui uma linguagem, o Aivu, a palavra, que dá nome às coisas e organiza uma compreensão do espírito das coisas, porque a realidade pertence a Nemi Guaxu, grande mistério. Nemi Guaxu, o grande mistério, seria o mesmo que dizer Deus. Nós dizermos Deus, que também é o grande mistério. É aquele que as pessoas tentam conhecer, mas que não conhecem uma fagulha da realidade dele. Falei agora há pouco para você. A ideia que nós ocidentais temos de religião como religação com o transcendente ou ao Criador, a partir do ponto de vista cristão, é claro, não se aplica à espiritualidade guarani, pois os pertencentes a esse povo não marcam espaço e tempo, dividindo-os em categorias de sagrado e profano. Para eles, a maneira de ser guarani, Nandireco, contempla todos os aspectos da vida, sendo que a vivência cotidiana e suas expressões religiosas formam uma coisa só. E é nisso que se baseia a espiritualidade guarani. Os judeus também, diga-se de passagem, né, observação, os judeus também são assim. Nós, ocidentais, dizemos que a religião é judaica porque eles são judeus, mas um judeu não considera a sua expressão de fé como religião. Eles consideram parte da cultura, da vivência dele. Ok? A título de informação e observação. No entanto, para podermos estudar a religiosidade do povo guarani, vamos considerar a ideia de religião indígena. Sem esquecer que essa expressão não se aplica totalmente à forma de crer dos Guarani. Toda a religiosidade dos Guarani gira em torno do Nandereco. Para se entender como são os lugares sagrados para esses nativos brasileiros, precisamos saber mais sobre o Nandereco, a maneira de ser Guarani. E uma boa fonte é o livro da antropóloga Ellen Clastres, que fez um belo estudo da religião Guarani. Olha que legal, uma pessoa que se dedicou somente ao estudo dos Guarani. Os Guarani Nandeua utilizam a palavra Iviporá, terra boa, ou Iuiporá, né? Terra boa, maravilhosa ou perfeita para se morar, para se referir à terra sagrada, ou seja, o lugar sagrado da palavra e da poesia, da beleza, da dança, dos cantos, que é compartilhado quando é bebido o caiu, a erva mate no caso, com o poã, ervas que elevam, e é fumado o petim. É o lugar do Boraiu, do espírito natureza, do universo e do espírito que nos une. Tudo crença guarani, tá ok, pessoal? Principais características da religiosidade guarani. A estrutura das religiões indígenas permite o equilíbrio do homem com o meio e a harmonia com a mãe terra, chamada nossa primeira mãe. A religião é marcada pela praticidade, tudo gira em torno das experiências do sagrado e não numa fundamentação teórica, ou seja, não tem livro sagrado. A fundamentação está na experiência religiosa, pessoal de cada um e também do grupo. Ok? Cada nação indígena possui a sua própria religião, com seus ritos, cantos, danças, acessórios, símbolos, indumentária, roupas, né? Pinturas corporais. Roupas aqui é força de expressão, porque a grande maioria nem usam nada, outros usam alguns enfeites de pena, né? Enfim, penas de animais, pássaros, né, para poder tapar as partes do corpo. Mas do nosso ponto de vista, dá para dizer que é roupa, ok? As cores mais usadas são o vermelho, o preto e o branco, cujas tintas são extraídas do urucum, genipapo, carvão, barro e calcário. Mitos e jeitos de celebrar os importantes momentos da vida. Praticamente em todas as comunidades indígenas, a religião é parte integrante do cotidiano, da cultura diária, né? A vida gira em torno do sagrado.
Então, para eles, tudo é sagrado, o tempo todo, né? Todas as comunidades acreditam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Muito bem, aqui estão as referências bibliográficas, né, desse material. Menção aqui, professor Eloy Corrêa dos Santos. Eu agradeço a sua atenção e espero você para a nossa próxima videoaula. Até lá, pessoal!